com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente novamente na sua casa. A gente se sente muito honrado. E hoje a gente vai conversar com aquelas futuras mamães ou com as mamães de primeira viagem que estão aí cheias de dúvidas sobre a amamentação. A gente sabe, né, da importância do aleitamento materno. O leite materno é padrão ouro, né, à toa que tem um mês exclusivo para falar dele, que é agosto, agosto dourado, que é o melhor leite, melhor alimento do mundo é o leite materno. E por isso, essa importância das mães saberem a hora certa de parar, mas também o início da amamentação. Muitas têm dúvidas, são muitos palpites, são muitas interrogações na cabeça. Se pegou, se não pegou, se tá certo, se não tá certo, se tem que já sair mamando na hora que nasce, se pode pegar 2 dias, 3 dias depois, enfim. É muita coisa na cabeça da recém-mãe, que junto com uma criança também nasce uma mãe, muitas vezes, né? Quando já é de 2, 3, uma coisa, mas cada filho é um filho, um mamou, outro não mamou, enfim, uma série de dúvidas. Sobre isso, vem uma nova profissão que já está aí no mercado há cerca de 10 anos, estão se estabelecendo e estão chegando aos poucos nessas mães e ajudando elas, que muitas vezes nem rede de apoio tem, não tem mais mãe por perto, ou a mãe está trabalhando, enfim, que são as consultoras de amamentação. Sobre isso, estou recebendo uma delas aqui no estúdio comigo, a Patrícia Alano, que vai conversar sobre essa questão da amamentação. Ainda tem muito mito, né, Patrícia? Tem muita coisa, muita interrogação que deixam as recém-mães, que todo mundo esquece, que elas são recém também, né, com muitas dúvidas, né? Obrigada pela presença. Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Realmente, tem muitos mitos que ainda vêm dos antigos, dos avós, que até hoje ainda persiste no meio da família, né? Que é sobre se o leite é fraco, se o leite não é fraco, se eu tenho, se eu não tenho leite, né? A forma correta de amamentar ou não, o tempo que eu devo deixar o meu bebê em cada seio, muitas coisas ainda atrás dos antigos que prejudicam muito a amamentação de hoje em dia, mas mudou bastante coisa, né? Então, como você mesmo falou, tem essa profissão, essa nossa profissão, que vem ajudando, que está ajudando bastante, está mudando um pouco esse cenário aí. Para que as pessoas entendam, assim, como é que vocês entram? Vocês entram junto com as doulas, vocês também são doulas, vocês entram na segunda etapa, que é no nascimento. Como é que a profissão de vocês entra na vida dessa mamãe? Eu vou falar por mim, né, que eu sou consultora materna, então assim, de certo, eu entro antes, no pré-parto e no pós-parto, né, eu não vou até o hospital, digamos, na sala de parto, que é o que a doula faz, eu não faço isso. Então eu auxilio aquela mãe, eu auxilio aquela família, especificamente, a se preparar para receber aquele bebê, em coisas diversas, como o cuidado com o bebê, com a roupinha do bebê, tudo aquilo que engloba aquele nascimento, né, e os cuidados com a mama, né, aquela mãe se preparar para amamentar. Então eu vou explicando para ela tudo aquilo que pode acontecer, porque não é uma receita de bolo, né? Cada filho, cada gestação é diferente. Você pode ter 3 filhos, mas cada um em particular. E depois do pós-parto, eu auxilio as mamadas e auxilio todas as dúvidas e acompanho aquela mãe, né, desde que ela vem do hospital, muitas vezes até no hospital, para que faça a pega correta, para ver se está tudo certinho, se o bebê está desenvolvendo, e vou tirando todas as dúvidas e faz um acompanhamento com aquele bebê e com aquela família. E quando você fala família, a família realmente se interessa por esse momento da amamentação ou é algo assim, não, deixa que ela se vira, deixa que é um problema dela com a criança? Muito. Mais do que a gente imagina. Inclusive chega até a atrapalhar, digamos assim. Porque, por exemplo, assim, é um momento difícil. É um momento que a mãe e o bebê eles estão se conhecendo, né? Então, toda a mãe, ela tem que ter uma equipe de apoio. Eu digo sempre isso. O que é equipe de apoio? É o marido, é a mãe, é uma amiga, é alguém que possa auxiliar naquele momento. Então, eles se interessam sim, porque sempre tem dúvidas, né? Tem mulheres que iniciam a amamentação, ganham, colocam o bebê no seu seio, tudo acontece de uma forma maravilhosamente. Mas tem outras não. 90% das vezes não. E daí começa... 90% tudo isso? É bem difícil. É bem difícil. Então, onde ocasiona, por exemplo, as fissuras mamárias, né? É do que? A pega incorreta. O bebê não desenvolve, é a pega incorreta. Né? Porque o meu leite é fraco, daí vamos dar NAN para esse bebê, que esse bebê vai desenvolver. E no entanto não é isso, é porque ele não está mamando adequadamente e não tá sugando, não está recebendo os nutrientes que ele deveria. E daí ele não desenvolve, ele não cresce, né? E daí vem a família, então e ele chora muito, chora o tempo inteiro, é fome, né? Então a família começa. E aonde um dos motivos que muitas mães desistem
Por não ter aquela equipe de apoio preparada para entender o que está acontecendo, né? E às vezes não tem uma consultora, ou não tem alguém que entenda, que consiga orientar ela, ela fica nervosa porque é esse momento e ela acaba desistindo da amamentação por esses motivos, né? Porque tem muita gente que tem aquele sonho, aquele aspecto principalmente as mães de primeira viagem, sem muita rede de apoio, vem aquele negócio da novela, né? Que aí tu faz o quarto, que acha que o bebê só vai ficar no quarto, depois tu vê que não tem nada disso, com lixeirinha bonitinha, depois nunca olha para aquela lixeira, enfim, faz aquela coisa maravilhosa para amamentação. E depois a mulher cai na frustração que não é nada daquilo. Né? Tem um momento certo, às vezes você está deitada e acaba dando uma deitada, ou então torta, acaba ficando com torcicolo, enfim. Quem é mãe sabe disso. É na hora que dá, do jeito que dá, né? Porque o importante é sustentar, né? Alimentar a criança. Então, muitas mães, elas se veem frustradas por causa disso, que tinham uma ilusão da amamentação e é totalmente diferente? Acontece muito. Eu, em específico, eu sempre tento passar isso para as mães, tá? Que não é fácil, mas não é impossível, que a gente vai conseguir. Eu dou sempre esse apoio para a mãe. Mas acontece muito de mães chegarem até mim que não tiveram essa instrução antes, né? E delas chegam desesperadas, já querendo desistir, apavoradas que não conseguem, imaginavam que elas se preocupam mais com a decoração do quarto, né? Que hoje tá, ou aquele chá revelação, aquela coisa toda, e elas esquecem do principal. Né? E daí se frustram mesmo. Isso acontece bastante mesmo, bastante. A questão da alimentação da mãe também, elas se preocupam, Patrícia? Elas chegam a te perguntar, eu posso comer isso, posso comer aquilo, se não passa para o leite, aquelas coisas todas? Acontece. Hoje acontece muito, é aquilo que eu falei dos antigos. Mãe não pode comer isso porque vai dar cólica no bebê, não pode isso, não pode... Que isso é mito, né? Não existe, de certa forma, isso. Geralmente, as que me procuram, elas já estão fazendo um pré-natal. E aonde o médico, hoje tem, né? Hoje já nós temos nutricionistas, já tem orientação. Então, é bem poucos que acontece isso. Geralmente mais no pós, né? O que eu posso comer, o que eu não posso comer. Mas antes eles já vêm orientadas, elas já vêm orientadas, né? Sobre esses fatos, assim. E fora essas dúvidas, né? Que são corriqueiras, como se diz, 90% das mães não conseguem aí fazer a primeira pega ou então fazer a amamentação. Ou tem alguma dificuldade nesse sentido, no começo, né? Como é que faz essa orientação? Tem algo que a gente possa passar para elas, as gestantes, né? As mamães que estão aí prestes a dar luz, para ter alguma dica, Patrícia? Eu posso passar umas dicas básicas que são muito importantes. Então, eu vou usar o meu bebê. Isso. A minha Loreninha aqui. Então, tem nome o bebê dela. Tem nome. Eu titulei o nome da minha neta aqui. Então, vamos lá. Vou tentar passar umas dicas fáceis de entendimento e que é a base. Tá? Então, primeira coisa de tudo. O bebê, eu tenho que sempre deixar o bebê nessa posição, retinho. Tá? A mãe tem que estar sempre bem confortável, em um lugar onde ela se sente, né, com a coluna alinhada, num ambiente tranquilo. Ela não pode ter barulho ou coisa do tipo, né? Eu peguei o meu bebê, eu vou fazer isso aqui, eu vou virar o bebê para mim. Isso é mantra, barriga com barriga. Tem mães que usam aquelas almofadas de amamentação, ajuda muito. Se eu não tenho, não tem problema. O meu bebê, a barriguinha do meu bebê tem que estar com a minha barriga. Eles têm que estar nessa posição aqui. Automaticamente a cabecinha dele já vai estar de frente pro meu peito, tá? Então eu vou segurar o meu bebê assim, vou posicionar o meu bebê. O bebê, ele tem que abrir a boquinha em formato de O. Ele vai ficar com a boquinha bem aberta em formato de O. Então ele já vai chegar no bico do meu seio. Quando ele coloca a boquinha dele no bico do meu seio, ele tem que abocanhar toda a auréola. O bebê não pode ficar no bico do seio, apenas no bico do seio. Ele tem que pegar toda a auréola. Ele pegando toda a auréola, a chance de eu criar uma fissura, de o bebê não se alimentar, é mínima. Então você vai olhar, no momento que ele pegou o meu seio, ele vai ficar com aquela famosa boquinha de peixe que a gente fala, que é os lábios superiores viradinho para cima e os inferiores para baixo. Como o bebê é pequenininho e geralmente as mães têm a auréola bem grande, é óbvio, quando tu olhar assim, em cima vai estar aparecendo um pouquinho da auréola, mas se tu olhar, tu vai ver que o queixinho do bebê está encostado no teu peito. Tem mães que têm o peito bem cheio, então dificulta um pouco por conta do narizinho, ele não pode encostar no seio. Então você posiciona a barriga com barriga, segura o bebê, pega a cabecinha do bebê levemente e faça esse movimento. Então ele vai encostar o queixinho, mas vai soltar o narizinho. Ah, o meu seio está muito grande, o meu bebê é pequenininho, eu não consigo. Eu vou ajudar meu filho. Eu vou pegar o meu dedo indicador, vou segurar o meu seio para que ele para que libere, né? Para que ele consiga respirar. Essa é a base de tudo. Eu não posso sentir dor.
É normal eu sentir dor as primeiras semanas, 3, 4 dias. É um desconforto, não chega a ser uma dor. Se persistir a dor, é porque ele não está pegando corretamente. Então procure um profissional de saúde, procure uma consultora ou a unidade de saúde, que ela vai te ajudar. Assim o teu bebê vai desenvolver. Quanto mais ele sugar, mais leite eu vou ter. Né? Antigamente diziam assim, tem que ser de 3 em 3 horas. Isso não existe, isso é mito. É livre demanda. Quanto mais o meu bebê sugar, mais leite eu vou ter. É meio que uma fábrica, né? Até muitas mães usam hoje as bombinhas, né, as eletrônicas, Isso. ou então as manuais para produção ou para estoque. Tem isso mesmo? Se usar a bombinha produz mais? Existe, é um mecanismo maravilhoso. Por exemplo, assim, antes tinha um fato que tu tem que botar 20 minutos no seio, 20 minutos no seio. Tá. Isso não existe mais, os estudos já dizem que não. Então, o bebê, tu vai colocar ele no seio, ele vai mamar até ele não querer mais. Não tem um tempo limitado, porque tem bebê que mama devagarinho, outro não. Daí, esse outro seio, ele vai estar enorme, porque o leite desce por igual, né? Igual. Então, é interessante, muitas vezes, tu colocar, então, né, uma maquininha dessa, para ficar sugando esse leite aqui, para ficar tirando esse leite aqui, para que não impede, ou coisa do tipo, enquanto tu dá de mamar neste. A próxima mamada, tu vai fazer o contrário. Tu vai pegar este peito aqui ou este. Porque tem alguns que dizem também, a criança tem o seio que gosta mais, né? A mãe também tem a posição que gosta mais, né? E aí isso também, eu acho que vai com o tempo, né? Depois ali dos meses, né? Vai pegando, a gente vai acostumando, porque realmente, né? Às vezes tu dá mamar deitada, tem mães que preferem dar mamar deitada, é mais confortável. Então acaba que tu acostuma só de um lado e o bebê acaba acostumando também, né? Mas isso tem que ter uma disciplina, tu tem que dar nos 2 peitos. Outra coisa que eu acho bem importante também, quando o seio tá muito cheio, é difícil pro bebê mamar. Então o que eu vou fazer para facilitar? Eu vou tirar com ordenha, vou tirar um pouco do meu leite, ou uma ordenhazinha manual, né, que eu vou apertar o meu leite, para sair, para ele ficar, a auréola ficar mais macia, para que então o bebê consiga abocanhar. Porque se ele tá muito grande, ele não vai conseguir abocanhar, né, que é como eu trouxe aqui a mama, ó. Ele tem que pegar toda essa parte da auréola, ele não pode pegar só o bico, porque senão ele vai chupetar e ele não vai se alimentar. Daí ele não desenvolve, ele chora o tempo inteiro, daí ele diz, meu leite é fraco. Não é que o teu leite é fraco, o teu bebê não está conseguindo sugar. Então, se tu esvaziar um pouco essa mama, essa auréola vai ficar mais macia. Assim, o bebê consegue colocar a boquinha e consegue ordenhar, consegue puxar, né? E facilita muito a amamentação. Então tá certo, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com mais dicas e mais orientações da consultora sobre a amamentação. Fica aí, a gente volta já já. De volta com o nosso Sala de Entrevistas. Hoje a gente está conversando com a consultora Patrícia Alano, ela que é consultora especialista em amamentação, está dando algumas dicas aqui. Se você perdeu o primeiro bloco, não fica triste, vai estar tudo disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Cristina, para você acompanhar e compartilhar. E as redes sociais também da Patrícia estão passando o tempo todo aqui para você ir lá, dar uma olhadinha, tirar algumas dúvidas, tem bastante vídeo, bastante interação por lá também. Patrícia, a gente falou da questão da pega, mas tem a questão também de quando as mulheres adquirem as fissuras, as rachaduras. Tem mulher que já no primeiro momento, ali na primeira semana, já fica com algum problema na mama e já desiste logo. Né? Tem algumas que ficam com situações mais agravadas, né? Que chegam aí para o hospital com febre, enfim. Ainda tem muitos desses casos, dá para reverter? Tem muitos, mais do que a gente imagina. E é assim, tudo ocasionado pela pega incorreta. Tá. Então vamos lá, o meu bebê não está com a pega correta. Primeira coisa que dá é as fissuras mamárias, né? Por ele só ficar sugando o bico, ele machuca e é onde cria as fissuras. Então assim, isso já dá no primeiro dia. Dependendo, segundo dia de amamentação, tu já percebe que é uma dor. Essas fissuras, elas vão se agravando, se tu não perceber e não tomar alguma providência. Elas racham, elas saem sangue,
Elas criam pus, eu já atendi mães com o peito totalmente, o bico do peito totalmente destruído, cheio de pus, e elas acabam desistindo, porque a dor é insuportável. Além disso, ela pode ir agravando, onde pode dar os engurgitamentos, onde pode passar por uma mastite, onde a mãe, então, muitas vezes, né, tem que tomar antibiótico, tem que ir para o hospital e procurar médico, aquela coisa toda. Mas no antibiótico para de amamentar. Não há necessidade. Ah, não? Tá? Isso é um mito também. Tá. Antigamente, assim, eu tenho uma mastite, eu tenho que tomar um antibiótico, eu vou ter que parar de amamentar. Não, eu continuo amamentando. Tá? Os médicos até bem antigos, eles inclusive eles davam medicação para que secasse o leite. Isso não acontece mais. Tá? Até quando eu tenho um nódulo de alguma obstrução, de algum ducto que realmente tem que fazer até uma drenagem, ainda assim o meu bebê pode continuar amamentando, não prejudica. Então assim, tudo que eu identificar, por isso que é interessante eu saber da pega correta, como eu tenho que fazer, porque tudo aquilo que eu identifico no início, o tratamento é mais fácil, é mais rápido. Tudo tem tratamento sim, a mãe não pode desistir. É o que eu sempre digo, eu estou aqui, eu vou te ajudar, ela tem que ser orientada, ela tem que ser acalmada, tem que entender o que está acontecendo e a família tem que dar esse suporte também, né? Que daí juntos eles conseguem resolver e conseguem sim. Hoje tem as técnicas de laser, né? Que eu trabalho também com laser, que é uma forma assim não invasiva e que auxilia muito na cicatrização desses problemas, assim, que faz um resultado maravilhoso. Patrícia, eu também imagino que deva ser um pouco mais doloroso e dificultoso, né, para vocês e para as mães que já das crianças com algum tipo de síndrome, né? Tem as síndromes neurológicas que não são visíveis, mas que são detectadas dependendo do grau facilmente, né, quando a criança é recém-nascida, mas às vezes não, como o TEA, o autismo e outras que a gente tem detectado muito mais cedo nas crianças, né? Como é que é esse tratamento com essas mães para que elas entendam por que a criança não está pegando? Não é um problema dela, mas sim uma dificuldade realmente da criança, né? Assim, entre esses também tem outros fatores também que a criança muitas vezes não consegue pegar por conta do teu freninho, né, que a gente tem embaixo da língua grudada e que tem que passar por fone e tal. As crianças, na verdade, quando tu identifica alguma situação dessa, como o autismo ou outras situações, tu vai começar a identificar realmente quando ela já tem uma idade mais avançada. Não que não aconteça, né, assim que nasce, né, mas é bem mais difícil, assim, porque já é instinto da criança o amamentar. Sim. Então, dificilmente isso acontece em relação à perda da pega. E sim, acontece sim. Tem crianças que elas parece que já nascem mais nervosas, mais ativas. Então, elas ficam nervosas, elas não conseguem pegar, elas ficam irritadas, choram muito. Então, o que tu vai fazer? É acalmar a mãe. É acalmar a mãe, explicar à mãe do procedimento e ela tem que ter calma e aquela criança vai chorar sim, aquela criança vai ficar nervosa, ela mantendo a calma e a família, o pai ou alguém que está perto ajudando a mãe psicologicamente para isso, ela vai conseguir, porque realmente é mais difícil, mas não é impossível e tem como reverter. É só ter muita calma, tem que ter calma com aquela criança que com o tempo eles vão se adaptando ali e tudo ocorre da melhor forma. Porque com a mãe nasce a calma também, né? Tem algumas que são mais agitadas, mas nasce a calma, porque é difícil tu controlar o tempo todo. Ainda tem muitas que têm vergonha de amamentar na rua, porque eu via muito disso e eu via muitos olhares, né? Eu amamentei até 2 anos o meu filho, 2 anos e 1 mês, eu via muita gente me julgando, embora eu sempre daquela de esconder, de ficar ali quietinho, meu esposo sempre, esconde, não sei o que, bota um pano e tal. Mas tem muita gente ainda que tem vergonha de amamentar? Não tanto assim, né? O que eu percebo, infelizmente, que as mães mais jovens, que têm silicone, elas não querem amamentar. Ah, tá. Né? Tem muitas pela mães estética. Pela estética. Isso ainda tem, apesar de ter diminuído muito, porque de um tempo para cá, que eu fico muito feliz com isso, a amamentação está em foco. Né? Então as mães estão ouvindo falar, estão querendo entender, né? E estão vindo mais preparada, mas ainda tem. Eu conheço algumas mães que já dizem, eu não quero amamentar já desde o início, não tem esse interesse, porque não querem que o peito caia, ou porque não quer sentir, já fico com aquele mito que eu vou sentir dor, porque é uma sensação estranha, não quero que o meu corpo mude. Isso ainda tem. Mas assim, de vergonha, as que querem, assumem mesmo e tá tudo certo. E vai, tá tudo certo. Não tem problema. Tá tudo certo. E as mães, né,
como você disse, a rede de apoio, né? Os pais também, quando você vai prestar consultoria, eles estão juntos, né? Os pais que estão envolvidos no processo, eles perguntam também, tiram algumas dúvidas no que eles podem ajudar nesse momento da amamentação? Tu te refere aos pais da criança ou os avós? Isso, da criança em si. Sim, muitos. Os papais. Principalmente os pais, né? Porque a mulher, como ela já vem mais... Tá envolvida, Tá envolvida. Né? Então, para ela... Tudo com ela mesmo. Tudo com ela. Ela já acaba pesquisando, ela já acaba... Já os pais, eles ficam, eu acho muito interessante, porque eu sempre faço uma visita prévia, né? Para conversar com eles, para identificar quais são as suas dúvidas, para daí eu montar, então, um plano de ação, né? Porque tem pais que já tiveram filhos, tem coisas que eu não vou ensinar para eles, porque eles já sabem. Então, eles fazem umas perguntas que eles ficam com vergonha, às vezes, de perguntar. Daí eles olham para ela e falam assim, mas eu não sei. E eles estão muito interessados, eles querem participar. Eu acho muito bacana isso, né? Segurar, o que fazer, como auxiliar. Hoje, eles estão bem interessados, assim. Eu achei bem bacana, porque antes isso era muito só da mulher, né? O homem só olhava de longe. E pelo menos assim, comigo, os pais que eu atendi, as famílias que eu atendi são bem participativos em tudo. Né? Em dar um conforto para a mulher, em auxiliar no bebê, troca, segurar, cuidar, dar banho. Eles querem entender, eles querem saber como faz, trocar fralda. Eles estão bem participativos. Os homens, eu digo assim, estão bem mais participativos no tempo para cá. Até porque eu acho que também a questão do estresse, né? Da mulher, dela ter que sair do mercado de trabalho, não saber se vai voltar. Tudo isso, na hora ali que o bebê nasce, às vezes é uma descarga de adrenalina muito grande, né? O número de pessoas com depressão pós-parto também tem aumentado o diagnóstico, né? Ou pelo menos estão sendo mais diagnosticadas, né? Então, tudo isso, acho que naquele momento ali de dar o start na amamentação, talvez dê uma recuada também, né, Patrícia, onde vocês entram. Isso, é onde a gente entra, por isso que eu acho muito importante. Assim, naquele momento que aquela mãe passa a gerar aquela criança, no momento do nascimento, é um turbulhão de hormônios. Né? A mãe, por mais que ela já tenha tido filhos, ela se sente assim, bom, agora sou eu e eu tenho que dar né? Então, assim, tem mães que conseguem amamentar com facilidade, outras não. Então, o que vai ajudar para que ela não entre numa depressão pós-parto é o auxílio, é a rede de apoio. É aquela mãe entender que tá tudo certo. Que o bebê chorar, tá certo. Que ela não conseguir na primeira, na segunda, também tá certo. Mas que a família tá ali, dando apoio. Eu digo sempre assim, eles não gostam muito, os avós não gostam muito do que eu falo, mas assim, dê tempo para aquela mãe. Aquela mãe, ela precisa ter um tempo, ter aquela conexão com aquele bebê, né? Apesar dela estar ali no ventre, mas agora ele já não tá mais. Então assim, não visitem tanto. Dê um tempo, né? Hoje a gente tem essas doenças que estão aí perto, né? Então, dê um tempo, espere aí uma semana para te ir lá visitar. Não dê tanta opinião. Deixa os pais, né, tomar conta. Eles estão preparados, eles pesquisaram, eles estão preparados, né? Tenta ser mais discreto possível. Não faça com que aquela mãe se sinta responsável por talvez não estar conseguindo amamentar ou estar tendo dificuldade, porque daí ela fica nervosa e fica pior. Daí é onde vem a depressão, porque ela se sente incapaz. Né? Mas se ela tem uma rede de apoio, se ela é bem orientada, isso é bem difícil acontecer, assim. Até ali no quarto, né? Na hora do nascimento, que geralmente são quartos conjuntos, uma consegue, a outra não consegue, isso, já vem aquele julgamento. Aquela ali conseguiu, por que tu não tá conseguindo? Porque pega direito, tu não tá fazendo. E tudo isso tem que ter um cuidado maior para falar com a mulher. Enorme, porque é um momento que tudo que tu fale para aquela mãe vai gerar algo enorme, então tem que ter bastante responsabilidade também. Com certeza. Patrícia, tem mais algum recado, algo que tu queira deixar para as nossas mamães, futuras mamães, avós, pais, enfim, algo que o pessoal fique atento nessa primeira fase, nessa fase da amamentação? Então, o que eu acho que é muito importante, né? Aquilo que a gente falou, resumidamente tudo que a gente falou. Toda mãe, ela tem que ter uma rede de apoio. Ela tem que ter o pai, se não tem o pai, os avós, se não tem os avós, alguém do lado dela, para que isso dê suporte a ela, para que ela não passe por aquele momento sozinha. Isso é muito importante, né? E ter esses cuidados. Eu acho que se a mãe conseguir entrar, hoje tem as redes sociais, né, que mostram tanto pra gente. Se ela não pode ter uma consultora, mas ela entrar nas redes sociais e ver como a pega correta, saber como fazer, como cuidar, saber que o bebê chora mesmo porque ele não sabe falar e nem sempre é porque ele tá com fome, e ter calma. O que eu digo sempre para as mamães assim, tudo vai passar e vai dar certo. É só ter um pouquinho de paciência, né? Aquele amor que está transbordando ali, e vai dar tudo certo.
É paciência do começo Do ao fim. começo ao fim. É a palavra mais usada, É, paciência. Calma que vai dar certo. É tudo vai dar paciência certo. para nascer, paciência quando nasce, É é isso paciência para criar, e é paciência. Depois eles crescem, continua a paciência. Redobrada. Não para por Não ali. para. Patrícia, obrigada pela Eu que participação. agradeço. As redes sociais da Patrícia apareceram aqui, né? O tempo todo é Patrícia Lano Amamentação. A Patrícia Lando, consultoria em amamentação. Consultoria Amamentação. Ó, tá aqui, ó. Tá aparecendo aqui para você conferir também e ir lá tirar algumas dúvidas. Ela coloca vídeos, enfim, tem Pode bastante mandar coisa perguntinhas legal. por Pode mandar direct, pergunta. que eu vou responder sempre que eu puder, vou ajudar sempre, que eu adoro esse assunto. Então, vamos lá. Então tá certo, ó, tire as dúvidas também, porque é muito importante. É um momento especial para a mãe, então você, familiar, que tá aí com o bebezinho para chegar na sua casa, na casa da filha, na casa da neta também, né? Porque tem vós aí, a Patrícia, tu já é vó? Eu já sou vó, já tenho 3 netos. Pois é, super nova, então assim, ó, tem paciência, gente, com essa mãe aí, porque junto com a mãe vem a amamentação e Ela não é muito também fácil. precisa ser cuidada. Com certeza. Não é só o bebê, ela também precisa ser Tem cuidada. um meme muito interessante nas redes sociais, que é assim, todo mundo vai para ver o bebê, só a mãe que vai para ver a mãe que acabou de nascer, né? Eu digo assim que, claro que é um bebê, é uma chegada esperada, a família está toda emocionada, mas naquele momento foque na mãe, pergunte como ela está, se está tudo bem, porque ela é a base, né? Através dela, o resto tudo vem, né? Vem. Então tem que focar na mãe também, tem que dar esse cuidado, esse carinho, essa preocupação com a mãe, né? Então tá certo. Mais uma vez, obrigada, Patrícia, pela participação. Eu que agradeço o convite. Gente, se você perdeu esse programa, não fica triste, tá no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Cristina, para você compartilhar e divulgar informações aí para todo mundo. Um grande abraço, obrigado mais uma vez por estar conosco e até o próximo programa. Tchau!